Bom dia, prezados, prezadas alunos. Aqui, professor Rael Marques de Araújo, da disciplina Inclusão e Acessibilidade Digital. Sejam bem-vindos ao universo da inclusão e da acessibilidade. A ONU, em 2015, lançou um símbolo de acessibilidade internacional chamado CIA, em substituição àquele símbolo que geralmente vocês verem todo mundo vê nas calçadas, nas rampas, né, do cadeirante. Hoje o símbolo ele é mais completo, é um círculo, né, como vocês podem ver, chamado de CIA, onde tem a pessoa com deficiência e simboliza não só a deficiência com mobilidade reduzida, mas todas as demais deficiências. E uma coisa que a gente deve ponderar quando se fala em inclusão e acessibilidade digital, não se deve pensar também apenas no restringir, limitar as pessoas com deficiência, mas a outros grupos, né? A terceira idade, por exemplo, certo? Que precisa de inclusão e acessibilidade digital. O Brasil hoje consta com 8,9% dos 212 milhões de habitantes, 8,9% dos 212 mil habitantes com algum tipo de deficiência. Nós passamos em menos de 5 anos, nós passamos de 7,3 para 8,9. Então, a curva do número de pessoas com algum tipo de deficiência está aumentando no Brasil e no mundo. Portanto, se faz necessário que todos os setores da sociedade brasileira façam algum tipo de políticas públicas para inclusão e possibilitar o acesso à acessibilidade em todos os níveis. E a educação não fica de fora. Não fica de fora. Sobremaneira, é inadiável pensar em inclusão. E o curso de vocês, que está dentro das TIs e da educação, mais do que urgente, é necessário fazer também políticas e ferramentas que possibilitam a inclusão e acessibilidade digital. E o nosso curso, a nossa disciplina, vai procurar sempre trazer para essa temática de vocês, né? Possibilitar que as pessoas com deficiência tenham acesso ao conhecimento. Nós tínhamos a ideia limitada da sociedade brasileira de que inclusão é apenas mobilidade física, rampa. Não se limita a isso. Em todos os setores da sociedade, enfatizando, se precisa de ferramenta de política de inclusão social. Mas o que é inclusão? O que é inclusão? Inclusão no sentido mais amplo, né, significa incluir, integrar alguém, um grupo, ou algo dentro de um grupo, de um sistema, de um contexto, certo? Aí nós temos as TIs, né, tecnologia de informações. Dentro desse sistema, o que é que nós podemos fazer para incluir as pessoas, por exemplo, com deficiência visual, que do 8,9% da população brasileira que tem algum tipo de deficiência, a deficiência com maior número de pessoas são as deficiências visuais aqui no Brasil. Ou seja, está aumentando o número de pessoas com deficiência visual. E principalmente nesse contexto, nesse período em que nós vivemos, onde as pessoas estão usando cada vez mais computadores, instrumentos de TI, né, onde requer muito o uso da faculdade da visão,
Aí, como consequência, nós temos pessoas com limitações e apresentando algum tipo de deficiência visual. Passam mais tempo nas telas aí apresentam. E aí, o que se pode fazer na TI? O que se pode fazer dentro da computação para ajudar essas pessoas que apresentam essas deficiências visual e como todas as outras deficiências? O que se pode fazer? Né? O que se pode fazer para incluir elas? Para que essas pessoas tenham a mesma acesso, oportunidades, se sintam valorizados e respeitados dentro das TIs. E isto é política inclusiva, isso é inclusão. Então vamos lá. E o que é acessibilidade? Acessibilidade. Acessibilidade, né, é a condição, percepção e entendimento para a utilização com simetria, de oportunidades, com segurança, com autonomia dentro do meio físico, do transporte, das tecnologias da informação. Tudo isso aí é a acessibilidade, né? Como esses serviços podem estar ao alcance dessas pessoas com simetria, com segurança, com autonomia. Isso é acessibilidade. Um programa, um jogo, uma plataforma tem que estar acessível, tem que estar acessível às pessoas com deficiência. A deficiência visual, a deficiência auditiva, e todas as demais deficiências. Isso é acessibilidade. O SIGA, né? Que é a plataforma nossa, de vocês alunos, nós professores e os tutores. Ele está acessível? O conceito, a definição de pessoa com deficiência, ela ao longo dos tempos, ela sofreu uma evolução, né? Até alguns anos atrás, e costumeiramente algumas pessoas utilizam o termo pessoa portadora de deficiência. É um equívoco, porque ninguém porta deficiência. Isso não é uma carteira que você porta, né? Isso não é um objeto que você porta, né? Tá no bolso. A pessoa é uma pessoa com deficiência, é uma questão de identidade. Com deficiência quer dizer que tem limitações, de barreiras, né? De atitude, de ambiente, que a limitam a plena efetivação de participação na sociedade, né? Portanto, o termo correto, gente, é pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência. Não é pessoa deficiente e pessoa portadora de deficiência. É pessoa com deficiência. Que, enfatizando, que limita elas a plena participação na sociedade, né? Que devido às barreiras físicas, de participação na sociedade, de igualdade, de conforto e de segurança, certo? Então, o que é que se deve fazer, né? Fazer acessibilidade, política de acessibilidade em todos os meios, no meio físico, no meio social, no meio econômico, no meio cultural, na saúde, na educação e na TI, nas tecnologias de informação também. Urge fazer políticas de acessibilidade às pessoas com deficiência, para que elas possam gozar de todos os seus direitos como pessoa humana e de liberdade fundamental expressa na Constituição do nosso país. Então, pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos ao longo do prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais elas, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em condições com as demais pessoas. O conceito de discriminação por motivos de deficiência, né? O que é que isso significa?
significa qualquer preconceito, diferenciação, exclusão ou limitação, restrição baseadas em deficiência, com o propósito de ou efeito de impedir a possibilidade, o reconhecimento ou desfrute ou exercício em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. De todos os direitos humanos, as liberdades são fundamentais nos âmbitos da político, econômico, social, cultural e civil, ou qualquer outro. Abrange todas as formas de discriminação, inclusive a recusa de adaptação razoável. Portanto, alunos de licenciatura em computação, tudo que vocês forem construir, sejam como professores, sejam como programadores, sejam como técnicos, vocês devem pensar nas pessoas com deficiência. Fazer programas, planejar uma aula, pensando nas pessoas com deficiência. Está aumentando. Eu, por exemplo, caríssimos alunos, eu profissionalmente estou na sala de aula também. Eu sou pedagogo e professor de educação física. E nas horas vagas também eu sou terapeuta naturalista. E pela manhã eu estou pedagogo e à tarde eu estou na sala de aula. Eu sou professor de educação física. E as minhas aulas, por exemplo, na educação física, tem alunos com mobilidade reduzida, tem alunos com deficiência intelectual, tem pessoas, até aluno cego, com deficiência visual, deficiência auditiva. E eu tento sempre planejar uma aula, vou ensinar handebol, por exemplo. E tem que incluir eles, né? Aí tem que fazer adaptações em tudo, faço adaptações em tudo que eu for fazer para ensinar handebol, futsal, voleibol, etc. com eles aí. E assim vocês também, vocês quando forem para o laboratório de informática, vocês têm que pensar na maneira de incluir os seus alunos, os seus futuros alunos. Gente, mas o que é a adaptação razoável? Né? Que conceito é esse? O que quer te dizer isso aí? Significa... Então, o que é esse conceito? O que quer dizer adaptação razoável? Né? Significa que as modificações, ajustes necessários e adequados que não acarretem prejuízo desproporcional e indevido às pessoas com deficiência, em cada caso, né? A fim de que as pessoas com deficiência sejam assegurado a elas, né, o direito de exercitar aquela atividade, aquela oportunidade, né, em condições de igualdade, de conforto, de segurança, né, no pleno exercício da liberdade. Gente, o que é acessibilidade social? Né? É uma outra temática do nosso curso. Acessibilidade social quer dizer que todos os indivíduos, né, devem ter capacidade, independente de suas características pessoais, de participar plenamente da vida social, seja ela econômica, cultural, política, tecnológica, sem barreiras que limitem a sua igualdade, oportunidades e direitos. Acessibilidade social, né? Gravem aí. Acessibilidade e design universal são as diversas abordagens que visam criar produtos, serviços, ambientes que sejam utilizados por todos, independente de suas habilidades, limitações, certo? Acessibilidade, em particular, refere à criação de designs que limitam barreiras que todos possam usufruir da mesma experiência, da mesma oportunidade. O design universal, por sua vez, é uma filosofia de design que busca criar produtos e serviços que sejam fáceis de usar, compreensíveis por todo desde o início do processo de design. O símbolo da ONU, da CIA, o símbolo internacional de acessibilidade, a maioria das empresas que fazem políticas, que aderem à política de acessibilidade, utilizam
o símbolo da CIA, né? O Brasil é signatário do símbolo da CIA, da ONU, aprovado inclusive em legislação nacional, no Congresso Nacional. Certo? Quais são os tipos principais de acessibilidade? São, segundo a Fundação Dorina Nova para Cegos, né? Nós temos sete principais tipos de acessibilidade, que aqui a gente vai tentar destrinchá-la para vocês. A primeira é a acessibilidade atitudinal. Envolve a mudança de comportamentos e atitudes para mover a inclusão, eliminando preconceitos, promovendo a igualdade de oportunidades. Acessibilidade, a gente não pode, gente, é uma realidade. Os números estão aí, quase 10% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. A maioria, enfatizando, a maioria são de deficiências visuais. Nós não podemos simplesmente negar, não recebi formação para isso, eu não tenho. Pesquisa, né? Se não for por incentivo do governo, é uma questão nossa, de atitude. Né? O segundo tipo de acessibilidade é a acessibilidade arquitetônica. Refere-se às adaptações dos espaços físicos, né, para garantir o acesso de todos, como rampas, elevadores, banheiros adaptados e pisos táteis. Né? E tem muito que se fazer em todas as áreas. Né? Terceiro tipo é a acessibilidade metodológica, né, de respeito à adaptação dos processos metodológicos de ensino, de trabalho, de serviço, para garantir a participação de pessoas com diferentes necessidades, né, aos nossos planejamentos das nossas aulas. Né. O quarto tipo de acessibilidade é a acessibilidade instrumental. Né. Acessibilidade instrumental. Envolve a utilização de recursos, de ferramentas que facilitam a vida das pessoas com deficiência, como óculos, com próteses, cadeira de rodas e aparelhos de audição. A quinta é a acessibilidade programática, relaciona-se à adaptação das leis, das políticas públicas e normas para incluir a inclusão social. Aí nós temos aí a sexta acessibilidade, que é a acessibilidade nas comunicações, né? Que entra aí o curso de vocês também. Né? O curso de licenciatura em computação, ele está dentro da TI, dentro da área de educação. Em duas grandes áreas. Né? A acessibilidade nas comunicações, né? Garantir o acesso à informação, à comunicação, utilizando recursos como a língua de sinais, legenda, audiodescrição e comunicação alternativa. E a sétima acessibilidade é a acessibilidade natural. Refere-se à adaptação da paisagem, no meio ambiente, para garantir o acesso a locais como parques, praias e áreas de lazer. Os três pilares da acessibilidade é autonomia, conforto e segurança. A autonomia, esse pilar, né, ele enfatiza a necessidade, a importância de permitir que as pessoas com deficiência possam realizar atividades de forma independente, sem depender de ajuda externa. Isso deve estar nos espaços físicos, nos transportes, nas TIs, nos serviços, de forma que todos possam exercer suas atividades sem barreiras ou com menos barreira possível. Por exemplo, na TI, né, permitir o uso de softwares, né, de reconhecimento de voz, né, para que eles possam interagir dentro das TIs, certo? Que permitam todas as pessoas com deficiência, não só as mobilidades reduzidas, auditiva, sem necessidade de pegar o teclado e o mouse. Né? A segurança, o conforto. Né? Conforto é outro pilar importantíssimo. Né? Permitir que um ambiente seja agradável, né? Com o menor de esforço físico possível, né? Temperatura, iluminação adequada, né? Organização de todo o espaço, que favoreçam as pessoas com deficiência utilizarem.
E nós temos aí o terceiro pilar, que é a segurança, né? Nos ambientes, no serviço, né? No caixa eletrônico, por exemplo. A pessoa já tem um caixa eletrônica para a pessoa com deficiência visual utilizar o caixa eletrônica com segurança, né? Para não correr risco, né? Nem de acidente, nem de ser roubado. Né? Não só apenas o acesso ao espaço para se chegar até o caixa eletrônico, mas também a utilização da máquina, certo? E, ok? Então, esses são os três pilares da acessibilidade. E a legislação, meus caríssimos alunos. Tem que, gente, a Constituição brasileira tem dispositivo, tem artigos que falam, que legislam, que são enfáticos sobre os direitos da pessoa com deficiência. E nós temos leis específicas. A Lei 10.098 de 2020, que estabelece acessibilidade com prioridade, define critérios para a inclusão de pessoas com deficiência ou de mobilidade reduzida, tanto em espaços públicos como nos privados, nos transportes, nas edificações, nas comunicações e nas sinalizações. Nós temos também a lei 13.146 de 2015, chamada de Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, também conhecido como Estatuto da Pessoa com Deficiência, que garante direitos à acessibilidade, à inclusão na saúde, na educação, no trabalho, na cultura, no esporte, no lazer e em todas as atividades sociais. Nós temos o decreto 5.296 de 2024, que regulamenta a Lei 10.098 de 2020, que detalha os critérios técnicos e procedimentos para a implementação das políticas de acessibilidade. Nós temos também a Lei de número 12.587 de 2012, que trata do Plano de Mobilidade Urbana, incluindo ações para melhorar a acessibilidade no transporte público. E nós temos também as leis estaduais, municipais, que garantem a acessibilidade e a inclusão das pessoas com deficiências. Os principais pontos da Lei 10.098 de 2022, a Lei de Acessibilidade, ela estabelece normas gerais, critérios básicos sobre a promoção da acessibilidade em todos os espaços sociais. Define também a acessibilidade com possibilidade de condição de alcance com segurança, conforto, autonomia, nos espaços mobiliários, espaços públicos e privados. Define o que ajuda técnica, a questão das barreiras limitantes, os espaços urbanísticos, né, têm que ser adaptáveis, acessíveis. A Lei 10.098 também determina que o planejamento, urbanização das vias públicas, nos parques, nos espaços, devem estar todos acessíveis. Uma coisa muito interessante, né, aqui no Piauí, principalmente aí para os estudantes de Luiz Correia, do Piauí todo, é a chamada praia acessível. Não sei se está funcionando, né? Não sei que está funcionando, mas tem os cadeirantes, é um espaço lá criado para que as pessoas com mobilidade reduzida, os cadeirantes principalmente, possam chegar até a praia e tomar um banho de mar, né? O decreto 5.296 de 2004, que regulamenta alguns pontos da Lei 10.048 e 10.098, diz o seguinte, que a questão dos banheiros adaptados, o conceito de acessibilidade, a questão do desenho universal, do design universal, né? A questão dos alvarás de funcionamento, tem que ter, que é obrigatório, né? E no Brasil também existe a questão das normas técnicas. A Associação Brasileira de Normas Técnicas tem algumas técnicas que falam dentro da lei a lei brasileira de inclusão
para as pessoas com deficiência. As principais normas técnicas são essas aqui, né? As principais normas técnicas para dentro da acessibilidade são a BNT 950, que trata da acessibilidade nas edificações, nos mobiliários e nos equipamentos urbanos, né? Gente, o que é a BNT? A Associação Brasileira de Normas Técnicas. Todo profissional, ao exercer sua profissão, ele tem que ter conhecimento das normas técnicas da sua área, né? E de outras ABNT que influenciam o exercício da sua profissão, né? Todas elas, né? Então, aqui na educação, por exemplo, dentro da metodologia científica, tem normas técnicas para fazer um artigo, tem normas técnicas para fazer um relatório, que você já faz um artigo, né? Tem normas técnicas para se fazer um TCC. E em todas as áreas, em todas as profissões existem normas técnicas, dentro da engenharia civil, da engenharia elétrica e na ciência da computação, na educação, para professores. Então, existem normas técnicas para tudo. E dentro da acessibilidade nós temos essas principais, né? A 950, que a gente já falou, tem a 17060, que trata da acessibilidade em aplicativos, dispositivos móveis, né? Tem a BNT 12.892, que fala sobre a questão dos elevadores para pessoas de mobilidade reduzida. Nós temos a BNT 15.570, que fala da fabricação de veículos para acessíveis. Nós temos a BNT 14.020, né, que fala da acessibilidade da pessoa dentro de trem de longo percurso. E nós temos a BNT 17.225, que trata da acessibilidade digital dentro dos websites, ok, gente? E por fim, dentro desse nosso primeiro encontro virtual, nós temos uma pergunta aí para vocês. Um ambiente meio acessível pode ser considerado como aceitável? Um ambiente meio acessível pode ser considerado como aceitável? Nós vamos responder, né? Evidentemente que não, categoricamente não. Um ambiente é ou não é acessível, portanto não tem esse negócio de meio acessível. Só podemos considerá-lo como acessível quando ele estiver dentro das normas técnicas, dentro da ABNT. Ok, gente? Um grande abraço, até mais. Coloco-me à disposição para dirimir qualquer dúvida. Um bom curso, até mais.